Iniciamos no ano 1983, em um hospital em Alamos, Novo México, onde um homem é acolhido com queimaduras que cobrem quase todo o seu corpo. Ele é um suspeito em um inconclusivo caso de homicídio. O detetive não pode esperar para falar com ele e se aproxima enquanto o homem ainda está na cama em agonia. O homem está muito ferido, ao ponto de não conseguir falar. Mas o detetive tem uma ideia. Ele deixa um pequeno bloco de notas e uma caneta na mesa ao lado da cama e diz ao homem que eles descobrirão quem ele é mais cedo ou mais tarde. Então é melhor ele confessar agora. A frequência cardíaca do homem começa a acelerar quando o detetive lhe pergunta sobre cultos ritualísticos macabros. Mas a conversa deles é interrompida por uma enfermeira que informa ao detetive que ele tem uma chamada urgente. Assim que o homem queimado começa a levantar sua mão para pegar a caneta, o detetive sai da sala para atender a chamada da recepcionista, que lhe diz que a jovem filha do homem esteve lá, mas não deixou nenhuma informação. De repente, a enfermeira pode ser ouvida gritando da sala do homem. Quando o detetive vai verificar, descobre que o homem queimado havia pulado pela janela após deixar uma mensagem no bloco de notas que dizia: Ebi, sinto muito. 2 semanas antes, conhecemos Owen, um solitário menino de 12 anos, que está brincando no pequeno quintal em frente ao seu apartamento e comendo doces. Quando sua mãe divorciada chama por ele para o jantar, ele enterra as embalagens dos doces na neve antes de se juntar a ela. A hora do jantar fica tensa e estranha quando o pai de Han liga e começa a discutir com sua mãe. E a chamada deixa a mãe chorando no sofá depois que eles terminam de comer. Owen pega uma faca da cozinha antes de voltar para seu quarto e ensaia ameaças com ela enquanto usa uma máscara assustadora. A faca é deixada de lado quando ele ouve alguns barulhos do lado de fora. Então Owen usa seu telescópio para espiar seus vizinhos. Jack está se exercitando enquanto Larry e Virginia começam a discutir apenas para reatarem um momento depois. O não consegue tirar os olhos deles até que Virginia o nota. Então ele se esconde, mas quando ouve um carro estacionando, ele decide espiar pela janela novamente. O casal desapareceu e há um homem de meia idade, Thomas, e uma jovem garota, Ibi, se mudando para o apartamento ao lado do Owen. Por algum motivo, Ibi anda descalça. Na manhã seguinte, ao sair para a escola, Owen vê as pegadas de Ibi na neve. Na escola, Owen é constantemente intimidado por Kenny e seus amigos. Primeiro, Kenny joga uma bola de cuspe nele durante a aula. Depois, eles o cercam no vestiário após as aulas de natação. Os valentões zombam dele por não nadar enquanto o atingem com uma toalha. Em seguida, o empurram para o chão e o insultam. Eles não o soltam até que Owen faça xixi nas calças. Após a aula, Owen passa pela loja para pegar alguns doces e vê uma coleção de facas. Então decide comprar uma. Mais tarde à noite, ele usa a faca para atingir uma árvore no quintal, enquanto pratica ser ameaçador. Ele é interrompido pela súbita aparição de Ebi, que continua descalça na neve. Depois de algumas conversas fiadas, Ebi diz a ele que não pode ser sua amiga e vai embora. Então Owen volta a atingir a árvore. Alguns momentos depois, ele vê Thomas sair do prédio vestindo tudo de preto e carregando uma bolsa. Thomas vai até o estacionamento da loja e arromba um carro enquanto espera o proprietário voltar. O cara volta com suas compras e sai dirigindo, mas não é até que ele para em frente aos trilhos do trem que Thomas age. Depois de colocar uma máscara, ele mata o motorista e o arrasta para a floresta para pendurá-lo em uma árvore. Então corta a garganta do cara e deixa o sangue escorrer para um jarro que ele derrama acidentalmente quando tropeça ao pegá-lo. Ele não tem tempo para limpar, porque um caminhão se aproxima. Então pega o jarro com sangue restante e volta para o prédio do apartamento. Está chegando em casa ao mesmo tempo que Thomas e pode ouvi-lo através das paredes discutindo com alguém com uma voz profunda, que se pergunta se eles deveriam sair e fazer isso por conta própria. Thomas responde que pode estar ficando desleixado porque está cansado de fazer isso e pode querer ser pego. No dia seguinte, o detetive e alguns policiais aparecem na escola para fazer algumas perguntas, porque o cara morto na noite passada era um recém-formado. À noite, Owen passa mais tempo no quintal brincando com um cubo mágico. Ebi se aproxima dele novamente, e depois de falhar em fazê-lo sair, pergunta sobre o cubo ou ensina a jogar enquanto pergunta sobre seus pés descalços. Ibi explica que nunca sente frio. Depois de emprestar o cubo a ela por uma noite ou em volta para seu apartamento enquanto ela continua brincando do lado de fora, de repente o cubo cai repentinamente de suas mãos quando seu corpo começa a doer. Ibi vai até um túnel próximo e finge ser uma criança ferida pedindo ajuda. Jack é quem a encontra e tenta o ajuda lá. Mas quando a levanta, Ibi o ataca. Ela o sacode e o atinge algumas vezes antes de jogá-lo no chão, e seu sangue,
quebrando seu pescoço em seguida para Motelou antes do Irembra. Momentos depois, Owen tá espiando seus vizinhos novamente e percebe que Jack não está em seu lugar enquanto ouve Thomas xingando e insultando Abby por algo que ela fez que ele agora tem que limpar. Ele também vê Thomas saindo apressadamente do apartamento. Thomas encontra o corpo de Jack e o joga no rio, usando um pole para empurrá-lo para bem fundo sob a água. Na manhã seguinte, Owen encontra o cubo resolvido no quintal coberto de neve. Ele encontra Abby novamente à noite. Depois de trocarem nomes, Abby diz que tem talvez 12 anos e que não sabe a data de seu aniversário. Então Owen tenta presenteá-la com um cubo que ela recusa, mas ela aceita ensinar a ele como resolvê-lo. Então passam o resto da noite juntos brincando. No dia seguinte, o professor passa um filme para a classe. Então Owen usa esse tempo para aprender código Morse e Kenny o vê. Os três valentões cercam Owen mais tarde no banheiro e Kenny fica irritado quando Owen se recusa a mostrar o que estava escrevendo. Ele o atinge com um bastão e o chama de menina, deixando uma cicatriz em sua bochecha e lembrando-o de não contar a ninguém. Quando volta para casa, Owen mente para sua mãe dizendo que caiu no playground. Após o jantar, ele se encontra com Abby e mostra a ela que está lendo Romeu e Julieta. Também lhe dá uma folha com a chave do código Morse para que possam conversar através da parede. Abby fica preocupada ao perceber que Owen pode ouvi-la, e quando ele pergunta sobre seus pais, ela diz que sua mãe está morta, mas não responde à pergunta de Owen sobre por que seu pai estava bravo com ela no outro dia. Depois que Owen conta a ela que seus pais estão se divorciando, Abby pergunta sobre sua ferida, e Owen diz a verdade. Ela não gosta do que ouve e diz que ele deve revidar contra os valentões, prometendo que se a faca não for suficiente, ela o protegerá. Owen cético, mas Abby coloca sua mão sobre a dele e diz que é muito mais forte do que parece. Quando voltam para seus quartos, começam a usar código Morse para se comunicar através da parede. No dia seguinte, Owen vai ver seu professor de educação física e se inscreve para um treinamento de força após a escola. Depois ele pega um pouco de dinheiro da bolsa da mãe e usa para levar Abby ao fliperama, onde a ensina a jogar Pac-Man. Em seguida, ele a leva à loja para comprar alguns doces, os quais ela recusa. Vendo-o desapontado por não poder compartilhar seus favoritos, Abby acaba aceitando um apenas para correr para fora e vomitar logo em seguida. Ela se desculpa com Owen, mas ele não se importa, apenas a abraça. Ainda preocupada, Abby pergunta se ele gosta dela, ao que ele responde que sim. Então ela pergunta se ele gostaria dela se ela não fosse uma garota, e ele diz que acha que sim. Eles caminham de volta para seu prédio enquanto Abby menciona que se mudou muitas vezes, e Owen diz que quer sair de sua cidade horrível. Quando começam a se segurar pelas mãos, são interrompidos pela mãe de Owen, chamando-o para o jantar. As crianças retornam para seus apartamentos após se desejarem boa noite. Em sua casa, Abby encontra Thomas se preparando para sair novamente, porque não tem escolha. Ela tenta confortá-lo com um toque suave em seu rosto. Eventualmente eles param em um posto de gasolina e o motorista sai para comprar algumas coisas. Depois de ligar o rádio, o amigo se vira para pegar sua bolsa e finalmente vê Thomas, que decide agir e ataca o homem. A vítima se defende, mas Thomas consegue após uma luta e os barulhos não são ouvidos graças à música. O proprietário do carro finalmente percebe o problema quando Thomas se senta no banco do motorista e liga o carro para fugir. Ver a estrada à frente se torna difícil quando o proprietário irritado joga um smoothie na janela da frente, dificultando a condução. O carro acaba caindo em uma vala e capotando, prendendo seus dois passageiros sob, com o proprietário do carro se aproximando e a polícia prestes a chegar. Thomas pega uma garrafa de ácido que manteve em sua bolsa e derrama sobre seu rosto para tornar suas feições irreconhecíveis. De volta aos apartamentos, Owen estão tocando as mãos através da parede quando Abby ouve a notícia de um suspeito de assassinato sendo hospitalizado por queimaduras. Ela vai ao hospital e pede para ver seu pai, mas a recepcionista diz que o acesso é restrito. Quando obedece, a recepcionista percebe que ela não está usando sapatos e sente pena dela, mas quando sai para pará-la, ela já foi. A recepcionista decide chamar o detetive para informar sobre Abby, nos trazendo de volta ao início da história. Abby subiu o prédio e agora está assistindo Thomas pela janela. Depois que ela bate no vidro, Thomas vem até ela e mostra que não pode falar quando ela pede para ser deixada entrar. Eles pressionam suas testas uma na outra, antes de Thomas oferecer seu peso a Abby para se alimentar, o que ela aceita. Enquanto ele perde a consciência, seu corpo lentamente escorrega e cai no chão coberto de neve. Alguns momentos depois, Abby aparece na janela de Owen. Depois de acordá-lo e pedir que ele não se vire para viê-la, Abby pede permissão para entrar, que ele lhe concede. Abby tira suas ras e se deita na cama com Owen, que nota que ela está congelando,
e pergunta como ela entrou, não acreditando quando ela diz que saltou até o andar. Owen decide perguntar se ela quer ser sua namorada. A princípio, o rejeita, dizendo que não é uma garota, não é nada, mas ela muda de ideia quando Owen explica que nada mudará e pega sua mão para colocá-la em sua bochecha, enquanto aceita. Quando a manhã chega, Owen encontra um bilhete de Abby, dizendo que ela deveria ir embora e viver ou ficar e morrer. O professor de educação física de Owen leva a turma até o lago congelado para jogar hóquei e patinar. Uma vez mais, Owen é encurralado pelos valentões, então pega uma barra de metal para se defender. Quando Kenny tenta pegá-la dele ou o golpeia na cabeça, danificando sua orelha, o professor quer verificar o que está acontecendo, mas é distraído pelos gritos súbitos de vários jovens. Eles encontraram o corpo de Jack no lago. Depois que Owen e sua mãe temem uma reunião com o diretor para discutir suas ações, eles voltam para casa, onde são visitados pelo detetive que deseja fazer algumas perguntas. Owen é mandado para seu quarto e, ao olhar pela janela, vê policiais investigando o apartamento de Jack. Depois ele envia uma mensagem para Abby em código Morse, mas ela não responde porque o detetive agora está tocando a campainha dela. Quando ela vê quem é pelo olho mágico, decide não responder e o oficial eventualmente vai embora. No dia seguinte, depois de usar o equipamento da escola em ver Kenny sendo intimidado por seu amigo e seu irmão por causa de sua ferida na orelha, seu irmão também pega suas chaves do carro e o chama de menina. À noite ele se encontra com Abby e conta a ela como se defendeu. Abby está orgulhosa dele e recompensa-o com um beijo na bochecha. Então ele leva Abby até o antigo apartamento abandonado que um vizinho adolescente anterior lhe apresentara, o qual nenhum adulto conhece. Abby começa a tocar uma música e pergunta a Owen o que ele quer fazer. Ele responde cortando o dedo para fazer um pacto de sangue. O cheiro de sangue afeta a Abby, mas não importa o quanto ela tente lutar contra isso, não consegue. Com seu rosto mudando para uma forma mais monstruosa, ela cai no chão e bebe o sangue que escorre. Quando Owen chama seu nome, ela diz para ele ir embora, mas é ela quem repentinamente sai correndo e sobe em uma árvore. Nesse momento, Virginia passa levando seu cachorro com Larry, seguindo não muito atrás. Abby salta em Virginia quando ela se aproxima e começa a se alimentar dela, mas Larry a empurra para longe e após lutar contra ele, Abby foge. Momentos depois, Owen vê uma ambulância levando Virginia embora enquanto coloca um curativo em seu dedo. Ele tenta falar com sua mãe, mas ela está profundamente adormecida. Então liga para seu pai e pergunta se pessoas mais existem. Seu pai entende mal a pergunta e pensa que sua mãe está colocando ideias em sua cabeça. Então diz que vão conversar mais tarde, deixando seu filho chateado e chorando sozinho. Owen decide visitar Abby pedindo permissão para entrar como ela havia feito com ele. Enquanto começam a conversar, Abby confirma suspeitas de Owen. Ela é uma vampira que precisa de sangue para viver. Está com 12 anos, há muito tempo. E Thomas não era seu pai. Entre sua coleção de brinquedos de quebra-cabeça, Owen encontra uma velha fotografia dela e Thomas. Abby parece a mesma, mas Thomas era um garoto jovem como eles. Isso assusta Owen, então ele tenta ir embora, mas Abby o impede, permitindo que ele se mova novamente, apenas quando ele se pergunta em voz alta o que ela vai fazer com ele. No hospital, o detetive visita Larry e Virginia como parte da investigação. Enquanto interroga Larry, Virginia acorda, mostrando que seus olhos se transformaram nos de um vampiro. Ela nota a intravenosa inserida em seu braço e a remove para começar a beber o sangue transplantado da ferida quando uma enfermeira entra e abre as cortinas, permitindo que a luz do sol entre no quarto. Isso incendeia a Virginia, o que rapidamente se espalha pelo quarto e também pela enfermeira. Ou envia a notícia do incêndio no hospital enquanto janta sozinho em seu apartamento, porque sua mãe está fora se encontrando com os advogados. Há uma batida repentina em sua porta. É que pede para entrar. O não entende porque ela não pode simplesmente entrar. Então lhe mostra porque precisa de permissão verbal. Assim que ela entra, começa a assar de todo o corpo. Owen rapidamente percebe e diz que ela está autorizada a entrar em voz alta antes de abraçá-la. Enquanto toma banho, Uni limpa o chão e joga fora suas roupas sujas. Ele também começa a tocar um pouco de música e diz a que pode pegar um vestido da mãe dele. Falando na mãe, é nesse momento que a mãe de Owen volta. Então as crianças correm para o quarto de Owen e Abby. Sobe pela janela para voltar ao seu próprio apartamento. Alguns momentos depois de verificar se sua mãe adormeceu, Owen vai até a casa de Abby. Ele passa a noite com ela e adormece no chão, onde encontra um bilhete de Abby na manhã seguinte dizendo que ela está no banheiro e ele não deve entrar. Quando há uma batida repentina na porta ou verifica quem é pelo olho mágico e vê que é o detetive, ele se afasta pretendendo não deixá-lo entrar, mas pisa em uma tábua solta que range e denuncia sua presença. O detetive força a porta trancada e entra com sua arma pronta enquanto Owen se esconde debaixo de uma mesa. O oficial começa a olhar ao redor da casa, encontrando as carteiras das vítimas do ato e a nota de Abby no chão, o que o faz se mover para o banheiro a seguir. Lá ele encontra um monte de cobertores na banheira, que remove para encontrar Abby dormindo debaixo deles. Precisando de luz para ver melhor, o detetive começa a remover as tábuas que cobrem as janelas mais
Owen o impede a tempo, pois uma queimadura começa a aparecer na perna de agora que ela está acordada, salta sobre o detetive e se alimenta dele. O detetive estica a mão em direção a Owen, silenciosamente pedindo ajuda, mas Owen só consegue fechar a porta e se afastar. Quando ela abraça Owen e diz a ele que precisa ir embora antes de beijá-lo nos lábios como despedida. Algumas horas depois, ele olha pela janela e chora ao saindo em um táxi depois de ter escondido o corpo do detetive no quarto abandonado onde passaram o tempo. No dia seguinte, Owen participa da aula de natação. Seu professor sai da piscina quando um dos valentões o chama para verificar uma lata de lixo em chamas iniciada por Kenny e seus amigos como parte de um plano. Com o professor do lado de fora, os 4 meninos trancam a porta atrás dele e entram na área da piscina e exigem que todos saiam, exceto Owen, que tenta escapar pelo vestiário, mas é capturado pelos valentões e levado de volta à piscina. O irmão de Kenny o agarra pelo cabelo e diz que se conseguir ficar 3 minutos debaixo d'água, ele só lhe dará um pequeno corte com a faca. Mas se não conseguir, ele vai furar um dos olhos. Owen é empurrado para debaixo d'água e mantido lá. Quando de repente começa a ouvir barulhos estranhos, como o vidro quebrando e os meninos gritando, o sangue começa a encher a piscina e até a cabeça de um dos valentões cai na água. Leva um momento, mas Owen finalmente consegue sair da piscina e percebe que Abby voltou e matou todos os valentões para salvá-lo. No dia seguinte, Owen está em um trem comendo seu doce favorito com um baú à sua frente. Depois de mostrar seu bilhete ao condutor, ele bate no baú para enviar uma mensagem em código Morse e Abby responde de dentro.